Diante da humanidade, acabou surgindo uma nova oportunidade, uma chance de evoluírem como seres humanos. Mas essa evolução, ela tem um preço, e é justamente as coisas que te fazem humano. Agora a questão é: você trocaria as suas características humanas, o que te tornam quem você é, por um pouco mais de tempo de vida? Bom, como sobreviver em 2019, o ano da extinção. Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John. Seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você estiver me ouvindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber os novos episódios. Se estiver me ouvindo por qualquer plataforma de podcast, seja Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, não esqueça de seguir o podcast para que você sempre receba os novos episódios e também avalie ele, se possível, para que ele acabe indo para mais pessoas como você. Bom, de qualquer maneira, um ótimo episódio para vocês. Já agradeço por escutarem e como sobreviver em 2019, o ano da extinção. Primeiro de tudo, por padrão, para sobreviver é necessário entender o que exatamente ocorreu. Então, durante o filme, não se tem exatamente uma explicação de onde surgiu, mas que a oportunidade surgiu para que os humanos pudessem, entre aspas, evoluir como espécie. Então, talvez o que tenha convencido a humanidade, ou boa parte dos humanos, a aderirem a essa nova evolução, entre aspas, talvez fosse ali um desejo de vida eterna, ou até uma propaganda enganosa de que isso lhe proporcionaria uma vida melhor. Então, essa epidemia, se podemos chamar assim, ela começou lá em 2009. O filme ele se passa atualmente no ano de 2019, ou seja, tem 10 anos que o mundo sofreu essa transformação. E é importante ressaltar que durante esse período, desde o início até os tempos atuais, nem todos os humanos resolveram aceitar esse novo estilo de vida. Na verdade, muitos humanos eles escolheram fugir. Como eles não aceitaram e a boa parte da população mundial aceitou isso de bom grado, eles acabaram tendo poucas escolhas a serem feitas e escolheram se esconder, né? Não sei se é o certo dizer se esconder da humanidade, mas eles se esconderam no resto do mundo. Mas o que exatamente é essa evolução? Bom, no filme, as pessoas que sofrem essa mutação, depois de infectadas, elas não crescem mais. Então, se você foi infectado enquanto criança, adolescente, você vai continuar na forma da qual estava quando foi infectado. Você não envelhece, então você sempre vai ficar na aparência da qual quando você sofreu a mutação. Então, você não só não cresce, ou seja, você não vai da sua dos seus 10 anos para os seus 15 anos, como também você não vai dos seus 30 para os 50. E você acaba desenvolvendo algumas características físicas das quais elas são partilhadas entre todos aqueles que acabam aderindo a essa gloriosa evolução, que são olhos amarelos, presas, a pele muito clara e uma temperatura corporal muito baixa. E uma outra característica não física, mas também que essas novas pessoas, criaturas, acabam aderindo, é que elas não têm mais a capacidade de se verem em espelhos. Os espelhos não refletem mais elas. Então é óbvio que eu estou falando de vampiros. Então a humanidade, ela recebeu essa proposta, de novo, o filme ele infelizmente não cita como recebeu essa proposta, ela só aconteceu e os humanos acabaram optando por se tornarem seres sanguinários, mas ainda mantendo, lógico, o funcionamento da sociedade. E isso é muito interessante desse filme. Na verdade, eu acho que de muitos filmes que abordam temas como criaturas desse estilo, né, tipo mais algo mitológico, como vampiros, lobisomens,
eles sempre partem para uma linha assim que acaba nem sempre sendo tão bacana, mas esse filme em específico, eu achei ele muito bom nessa parte porque a humanidade continuou. A humanidade continuou funcionando, só que tudo virou do avesso. Então, o mundo ele começou a funcionar de uma maneira contrária ao que nós, entre aspas, né, conhecemos. Então, o mundo começou a funcionar quando o sol se põe. A zona escolar, que é o período que as crianças vão para a escola, é em torno de 2 ou 3 horas da madrugada. Lógico, a sociedade ainda enfrenta os mesmos problemas. Essa ideia de venderem, né, a transformação vampiresca para você melhorar de vida não funciona. Lógico, pode ser que sim, às vezes você tem um tempo a mais de vida, você consegue desenvolver algo melhor, mas a curto prazo, que foram os 10 anos ali que se passaram do início até o momento do filme, não teve alteração nenhuma. Você vai ser pobre pela eternidade. Quem sabe você arruma um jeito de mudar isso, mas a princípio continua assim. Bom, de qualquer maneira, o mundo ele se torna um tanto interessante, vendo por esse ponto de vista de que tudo acaba sendo meio que trocado, o dia pela noite, as características humanas. E, por exemplo, as cafeterias, elas vendem os alimentos de uma forma diferente. Na verdade, os alimentos em sua composição, eles possuem sangue humano, porque sim, os vampiros desse filme, obviamente, consomem sangue humano. E não só isso como característica universal que conhecemos de vampiros, mas a tecnologia ela foi meio que forçada a evoluir para que os vampiros pudessem ter ali uma praticidade em viver além da noite. Então, o sol, obviamente, acabam os ferindo e até matando se eles estiverem expostos. Isso acaba sendo meio que padronizado de quase toda a obra que aborda os vampiros como tema. Então, eles desenvolveram, por exemplo, tecnologias para que eles possam se locomover durante o dia. Então, o carro deles tem um sistema de câmera que fica em cima, que os vidros eles todos se fecham com uma camada que impede que a luz ultrapasse. Dessa forma, eles acabam dirigindo normal durante o dia. Então, tem lugares também que já são projetados especificamente para eles poderem sair na sombra, porque mesmo durante o dia, se eles estiverem na sombra ou se o dia for nublado, eles não sofrem danos. Os danos que eles sofrem com referência ao sol é só se for diretamente aplicado ao seu corpo. Então, nesse caso, tendo sombras, o carro mesmo sendo totalmente fechado, eles conseguem interagir normalmente. Mas é óbvio que o mundo ele não funciona muito durante o dia, justamente por conta desse medo, desse receio, né? Não tem o porquê todo mundo se arriscar. Apesar de que eu acredito que grandes indústrias durante o dia elas funcionem como para nós, né, na nossa vida real, elas funcionam de madrugada. Essas indústrias no universo do filme poderiam funcionar durante o dia, porque ali as pessoas elas vão ficar em uma área totalmente segura, né, sem o risco de ter uma exposição aos raios solares. Então, apesar de não ter sido explorado, eu acredito que também tenha essa funcionalidade aí das pessoas acabarem trabalhando durante o dia. E, como se já não bastasse, existem sirenes informando o horário de nascer e pôr do sol. O que é interessante porque o nascer do sol ou o pôr do sol acaba variando de época para época, então, de certo ponto, é previsível esse cuidado que eles tomam para que ninguém acabe sendo exposto ao sol. Mas a questão que fica sobre essa ideia de o mundo ter se tornado o que se tornou para os vampiros é o que acontece ou aconteceu com aqueles que escolheram não se transformar em vampiros.
Bom, a verdade é que o filme cita que restam menos de 5% dos humanos que um dia já estiveram ali presentes na Terra. Então, os humanos que se recusam, né, se recusaram a se transformar, eles são ditos como inimigos do Estado. Então, eles são capturados e colocados em fazendas para que o sangue deles seja ali cultivado para que seja fornecido para a sociedade o alimento. Então, as políticas públicas do mundo, elas incentivam a necessidade de capturar os humanos. E nisso acabam se formando equipes de vampiros que são especializados em caçar humanos para que não só direcionem para essas fazendas, para que elas possam servir como gado para alimentar a sociedade, mas também para algumas empresas que estudam o sangue humano. Então, a humanidade ela foi reduzida a isso, uma fazenda onde as pessoas elas são meros animais que produzem alimento para aqueles que reinam sobre o mundo. Então, os humanos não são só mantidos como animais para alimentação do povo, como também eles são mantidos por empresas ali para serem estudados. E é óbvio que a partir desse ponto você já pensa, vamos colocar aí um número. Tinham, sei lá, eu não vou lembrar quantas pessoas tinham em 2009, mas eu acho que já tinha batido 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Vamos colocar que bateu 7 bilhões de pessoas no planeta Terra lá em 2009, quando começou essa epidemia. Vamos supor que 95%, ali como foi dito no filme, se transformou em vampiros. Agora imagina que nesses 95%, eles precisam se alimentar e o único alimento que eles têm são 5% de humanos que fornecem esse sangue. Só que esses 5% não necessariamente eles estão nas fazendas ou eles foram capturados. É uma estimativa de que existam 5% de humanos vivos ainda no planeta Terra. Já entendeu o problema? Como que eles vão se alimentar? É essa a questão. Em um mundo onde claramente essa ideia sobre vampiro ela foi vendida por puro interesse e ganância, não tenha dúvidas de que o consumo exagerado de, não tem como falar isso, mas de humanos não foi pensado, não foi estudado, não foi ali feito de uma forma para que ainda tivessem pessoas para que pudessem ser alimentadas, né, alimentar a sociedade. Então, acabou gerando um problema gigantesco no quesito alimentação. Então, como não tem muitos humanos para fornecer esse alimento, as pessoas que são mais pobres, né, os vampiros que são mais pobres, eles acabam não conseguindo ter poder monetário para comprar o alimento, né, o sangue. E isso acabou gerando algumas revoltas pelo mundo todo, então diversas manifestações foram criadas, o preço do sangue disparou, fazendo com que apenas realmente grandes empresas, grandes pessoas com grande poder aquisitivo pudessem ter acesso ao alimento. Então, por exemplo, a cafeteria lá até passa que durante a escassez eles tomavam café, né? Só que o café deles era com sangue. E aí, só que não era 100% ou 80, 90% de sangue. Era tipo 20%. E aí chegou no momento que o sangue estava de 5% para baixo. E aquilo já não saciava mais o povo. Então acabou gerando muitos problemas. E claramente isso acaba sendo uma crítica, né? Sobre o que nós fazemos com os animais. Lógico que, apesar de ter ali um certo condicionamento, um certo regulamento para que o alimento seja consumido, ainda existem muitas pessoas que não têm essa concepção, elas desperdiçam muito alimento. Então, isso serve para, entre aspas, colocar a mão na consciência de que o alimento ele é importante.
né? Eu digo entre aspas colocar a mão na consciência, mas não é entre aspas não. O alimento é importante e se ele for gasto e jogado fora de forma inadequada, sem o devido consumo ou um motivo muito certeiro para que você possa fazer isso, pessoas acabam passando fome. Então, no filme, a solução que eles encontraram para que isso pudesse ser sanado, esse problema alimentício, foi tentar criar um sangue sintético para que eles pudessem se alimentar e claramente não precisar mais dos humanos. Essa ideia ela também foi vendida falsamente como uma liberdade para os humanos, no sentido de se tem o sangue sintético, não precisamos mais nos alimentar dos humanos, eles podem viver pacificamente ali, coexistindo com os vampiros. Onde a gente sabe que não ia ser verdade. No próprio filme, um dos personagens principais ele cita de que, por mais que o povo se contente e o sangue sintético sirva para suprir as necessidades do povo, ainda existem pessoas que estariam dispostas a pagar para ter o produto original. Então, no fim, a gente sabe que ia sanar ali o problema deles, mas os humanos ainda iam sofrer ali e iam acabar acabando de qualquer jeito. Então, claramente que todos os países, das empresas que tentaram desenvolver o sangue sintético, elas acabam falhando. O corpo dos vampiros acaba não aceitando e sempre rejeitando esse sangue sintético. Também não é dito motivo específico, mas como são criaturas, digamos que mágicas, né? São seres mitológicos, né? São mitos, então é possível que tenha alguma regra ali que o sangue que eles devem consumir deve ser puramente de um ser vivo. Então, nessa ideia, alguns vampiros eles são meio que contra consumir sangue de pessoas, né? Alguns vampiros eles não foram transformados por vontade própria e ali, né, incapazes de cometer um ato para tirar a própria vida, eles acabaram seguindo aí como vampiros. Então, como opção para não consumir sangue de humanos, alguns acabaram consumindo sangue de animais. Então, isso não é muito bem visto pela sociedade. Eles acabam tendo ali um olhar bem ruim para quem consome. Aparentemente, algumas empresas comercializam sangue derivado de porcos. Não, o filme não entra muito sobre isso, mas ainda assim não é bem visto, mas é uma opção para aqueles que não desejam consumir o sangue humano. Na falta de alimento, algumas pessoas elas acabaram invadindo os zoológicos, matando animais para consumir, mas aparentemente isso não supre muito a necessidade do vampiro. O negócio deles mesmo é sangue humano. E também o governo ele acaba criando uma proibição em se alimentarem de animais. Então pode ser que até essa citação de um dos personagens consumir o produto derivado de porcos acabe sendo ali meio que, né, fora da lei. Mas, de qualquer modo, o filme ele acaba dando a possibilidade para que você sobreviva de dois modos, seja humano ou seja um vampiro. Então, para sobreviver enquanto um vampiro, né, como o sangue ele se tornou escasso, uh, ter um trabalho ali honesto, direito, ele não vai te ajudar em muito porque o valor do produto acabou subindo muito. Só aqueles que realmente têm uma condição financeira podem ter esse alimento. Então, lhe restaria, óbvio, consumir o sangue animal. Ali, como eu disse agora há pouco, existem opções como o personagem principal mesmo cita ali, o consumo de sangue derivado de alguns animais. Mas de qualquer modo, não existe um método para você sobreviver a não ser você se tornar um caçador que se alimente ali de humanos, porque é necessário o sangue humano para o vampiro, e eu já vou chegar no ponto do porquê é necessário. E você não pode, em hipótese alguma, consumir sangue
de outros vampiros. Você não pode cometer o canibalismo, porque isso vai gerar esse problema que eu vou chegar. E isso também se deve antes ou depois da cura desenvolvida durante o filme, porque sim, existe uma cura e ela acaba aqui sendo necessária, porque se não existir essa cura, os vampiros iam morrer. A humanidade no fim ela ia acabar reinando novamente, né? Mas os vampiros eles iam acabar morrendo de fome. Então, não se alimentar de sangue humano vai resultar na sua transformação em um monstro. E praticar o canibalismo ele acelera esse processo. E é aí que surge uma subespécie dos vampiros. Essa subespécie ela é derivada da fome, que é quando o vampiro ele não se alimenta do que seu corpo realmente precisa. Então, no filme é dito que essa falta de alimento acaba deteriorando o lóbulo frontal, fazendo com que a pessoa, se podemos chamá-la assim, ela começa a perder as características que a tornam humano. Então, o que ela já tinha perdido quando se transformou pela primeira vez, ela vai perder ainda mais agora. Então, ela vai se tornar, na verdade, um animal irracional apenas buscando por alimento. Então, dentre as características é que ele não vai pensar, ele apenas vai buscar se alimentar. As orelhas vão ficar alongadas, porque até então os vampiros nesse filme, as características físicas deles são bem humanas. O que muda é que tem as presas um pouquinho ali mais saltadas, os olhos que brilham no escuro, a pele branca, mas não é um visual animalesco. Ao contrário da subespécie, que ele vai literalmente parecer um bicho. Então, essa forma, né, que um vampiro acaba sofrendo caso não se alimente, ela acaba não só tornando ele um bicho selvagem, como eu disse, mas também acaba dando características a mais pro vampiro. Então ele fica mais rápido, ele fica mais forte, ele desenvolve ali meio que umas asas. Não sei se ele tem capacidade de voar, porque não foi mostrado, mas ele se torna muito semelhante a um morcego, né, que tem os braços juntos à asa. Então, durante o filme, né, diversos questionamentos são levantados, eles não são apontados ali, mas não tem, de certo ponto, um problema. Então, de todas as crianças, por exemplo, também mostradas, elas não são crianças, são mostradas elas fumando, bebendo. Então, claramente, ali já são crianças que foram transformadas há pelo menos 10 anos e, consequentemente, ali, no mínimo, elas vão ter tipo uns 20 anos, ali, uns 19, 20 anos. Lógico, eu não sei o que aconteceria se um bebê fosse transformado. Eu acho que ele continuaria um bebê vampiro, o que é perigoso também. Mas, de qualquer maneira, o ponto que eu quero levantar com esse questionamento sobre as crianças é que não mostra nenhuma forma plausível, ou pelo menos ali que deu a entender de que os vampiros possam se reproduzir. Então, de qualquer maneira, aqueles que se transformaram é aqueles que vão permanecer até o fim dos tempos. Não tem como um vampiro aparentemente ter um filho. E isso gera um questionamento, se é porque eles estão mortos, se eles têm alguma característica que impede eles, mas eu acredito que é porque eles estão mortos. No filme acaba em diversos momentos mostrando que um vampiro não tem batimentos cardíacos. Então, talvez seja possível que a natureza deles ou a natureza humana de gerar uma nova vida, como sendo uma característica nossa e não deles, é impossível para eles fazer isso, já que eles estão mortos, que são humanos mortos, né? Então, não tem nenhuma nova pessoa nesse mundo. Mas aí entramos no ponto ali que eu acredito que seria interessante para todo mundo. Mas e se você fosse humano? Como sobreviveria enquanto humano? Então,
O principal ponto seria prezar por lugares que fazem sol durante mais tempo ali nos anos. Existem lugares que em certas épocas do ano o sol ele nem chega a se pôr direito. Então esses lugares acabam sendo os melhores possíveis para que você sobreviva. É óbvio que, de certo ponto, você teria que optar por locais abertos, com uma grande distância do último ponto que tenha uma proteção do sol para que os vampiros não consigam percorrer essa longa área, ou se conseguirem, como os caçadores, né, eles conseguem percorrer porque eles têm uma roupa de proteção, eles pensem duas vezes. Ah, para que eu vou percorrer? Isso pode ser prejudicial, porque querendo ou não, eles falam que não tem medo de morrer porque, né, eles são o tempo não os afeta, mas eles têm medo de morrer sim. Diversas vezes no filme ali, quando eles veem a morte, eles ficam em choque. Então eles têm medo de morrer. Eles podem dizer que não, mas eles têm. Então, claro, escolher um lugar longe para que você tenha mais proteção acaba também sendo prejudicial para você, porque vai ser ruim para coletar recursos. A não ser que, sei lá, aqui no Brasil tem muitos lugares de mata que não precisa necessariamente ser uma floresta, tem lugares abertos. Então você ainda conseguiria coletar recursos, plantar, né? Porque a floresta seria muito prejudicial, mas tendo um local que é possível ter cultivo ou de alguma maneira você ter acesso a um meio de alimentação, já acaba sendo tranquilo. É porque no filme, como não é um filme brasileiro, eles sempre optam nessas circunstâncias de colocar num deserto, né? Ah, vai pro deserto. E aí acaba que não tem muito ali o que você cultivar em um local que literalmente é um tanto inóspito para alguns tipos específicos de vida. Então, por regra, você, se possível, lógico, você teria que durante a noite se esconder e durante o dia você fazer suas coisas, que é onde você teria uma maior tranquilidade. Durante a noite é muito arriscado, muitos vampiros saem às ruas com intenção de caçar os humanos, então não é uma boa ideia fazer nada durante a noite, a não ser que seja muito importante. A melhor opção é sempre se esconder durante a noite e fazer o que você tiver que fazer durante o dia. Mas e se você encontrasse um vampiro? Como você poderia se proteger? Porque até então, vamos supor que você o encontre de noite, né? A gente já sabe que o sol acaba os ferindo, acaba causando danos não só consideráveis, como causa a morte do vampiro. Mas ao que parece, não é só isso que os afeta. Na verdade, eles são mais mortais e humanos do que eles aparentam ser. Então, por exemplo, sangue doente, ao que dá a entender o filme, os afeta. Então, eles sempre, para que eles né, peguem o sangue e usem como alimento, eles têm todo um processo de triagem para que né, eles não forneçam sangue infectado para os demais. Apesar de que seria um pouco estranho, porque eu não sei se de certo ponto um sangue infectado faria efeito num corpo morto, mas de qualquer maneira, talvez possa ser que seja por um quesito de higiene. Eles não querem um sangue sujo, um sangue infectado, ter um gosto ruim. Aí tem N motivos. Mas, diferente do que a maioria das obras de vampiros apresenta, eles não possuem uma regeneração acelerada. Na verdade, a regeneração dele parece ser bem humana. Talvez possa ter um diferencial, mas nada que seja muito vantajoso para eles. O Sol e seus derivados, como luz UV, acabam os ferindo e os matando. Apesar de não dito, só ter ficado ali meio que implícito, prata e estacas de madeira funcionam perfeitamente. Inclusive, quando eles morrem, eles acabam explodindo. O personagem lá tem uma hora que pega um pé de cadeira lá e sai tocando todo mundo lá e os vampiros acabam tudo explodindo. Mas é importante ter em mente de que, ao que parece,
não é só essas coisas específicas que acabam os ferindo. Não é só prata ou estaca de madeira. Na verdade, eles parecem muito mais humanos do que o normal. Então, ferimentos normais, eles não são imunes. Eles acabam se ferindo. Então, diversas vezes ali, o vampiro cai de cara numa mesa, ele fica com o rosto cortado pro resto do filme. Ele não fica, ele não se cura com uma certa velocidade. E isso causa danos, tá? Ele não fica ali, porque eles precisam tratar, vem a ambulância, cuida deles lá, costura e tudo mais. Então me faz acreditar que a imortalidade desses vampiros, ela se estende só para o envelhecimento. Lógico, pode ser que eles tenham uma resistência maior ali. Você dá um tiro no vampiro, tô quase falando zumbi. Mas você dá um tiro no vampiro, ele acaba não levando o dano que um humano levaria, mas ele vai sangrar, ele vai cair, ele vai sentir fraco. Talvez não seja tão crítico, talvez assim, vamos supor, um tiro para um ser humano é 100% crítico. Para um vampiro é 90%. Ele tem ali uma certa resistência, mas nada que o torne incrível, né? E a cura, que é muito importante todos saberem o que é essa cura, ela é diretamente do Sol. Então, se o vampiro exposto ao Sol de forma que a combustão ela seja controlada, porque ele vai pegar fogo, ele volta a ser humano. Precisa de alguns segundos ali dele queimando no Sol e aí depois, lógico, apagando o fogo que ele vira humano. Se não for controlado, óbvio, ele acaba morrendo antes. Mas com o tempo curado, ele, com o tempo certo, né, na verdade, ele acaba sendo curado. E é muito importante também lembrar que, sendo humano, né, essa subespécie ela seria muito mais difícil de você combater. Imaginando até que em um mundo onde todos fossem curados, ou até mesmo que todos fossem, entre aspas, extintos, esses vampiros eles continuariam vivos, tá? O vampiro ele não morre de fome, ele se transforma, nossa, tá complicado falar hoje, eu tô sentindo que eu tô comendo umas letras aí aleatórias e tá, tá difícil. Mas assim, os vampiros, ao que parece, quando eles viram essa subespécie, eles não morrem. Eles só viram essa forma animalesca, eles vão consumir outros vampiros, humanos, animais, e eles vão continuar vivos. Então, assim, em um mundo onde supostamente os vampiros foram erradicados, ainda existe o risco de você trombar essa subespécie. O que acaba sendo perigoso a não ser que você tenha sido curado. Porque depois de ser curado, né, quando você é vampiro e acaba voltando a ser humano, o seu sangue, ele acaba se tornando a cura. Então, se você for mordido, o vampiro ele acaba voltando a ser humano. Não sei dizer se isso funciona para aqueles que já são da subespécie. Não foi mostrado nenhum exemplo. Eu acredito que talvez não seja possível pela transformação física que ele sofre. Eu acho que é mais provável que o sangue infectado o mate do que o cure, porque existe o humano normal, o vampiro e a subespécie. O vampiro ele está no meio. Ele pode tanto voltar a ser humano, como ele pode virar subespécie. A subespécie ela está muito longe do que é um ser humano, então é bem provável que ela não consiga voltar à sua racionalidade. Talvez o sangue curado acabe sendo um veneno para o vampiro. E também isso leva a uma outra hipótese de que em um mundo onde nem todos os vampiros foram curados, sei lá, eles na verdade nem descobriram a cura, só morreram porque, né, um começou a comer o outro, por causa da comida e tudo mais. Não teriam humanos com a cura. Então poderia se iniciar uma nova epidemia se trombasse aí alguém dessa subespécie. Então, assim, eu acredito que mesmo que depois dos vampiros serem, entre aspas, supostamente ali erradicados, ainda deveria ter todo o cuidado sobre caso encontre algum, ou manter ali as suas regras de sobrevivência,
por muito tempo, porque eles até uma segunda opinião, eles não morrem. E para finalizar, ah, tem um questionamento que, assim, primeiro se eles poderiam coexistir, que eu até já fiz um pouco antes, porque eu acredito que de certo ponto até poderia existir ali, ter essa coexistência, mas acredito que ela não duraria justamente pela ganância de um ou de outro. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês é: em um mundo onde seria possível você viver pela eternidade, tendo seus entes queridos, seus amigos, todos vivos ao seu lado pelo resto do tempo que você durar, porque né, não tem um fim, mas você trocaria algumas características humanas pela eternidade? Vamos supor que não tenha necessariamente esse problema do sangue, que você pode ali continuar vivendo normal, ok, que você tem outras formas de se alimentar, ou que nem seja para o mundo, tá? Pode ser só para sua família que foi oferecido, para algumas pessoas. Você optaria? E se alguém da sua família repudiasse isso e acabasse preferindo a morte do que se transformar, você ainda continuaria com a ideia de se transformar? Iria em frente ou você optaria em viver o tempo que foi lhe dado como ser humano ao lado daquela pessoa até o fim dos seus dias? Bom, de qualquer modo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O filme 2019, O Ano da Extinção, eu acho que ele tem na Amazon, mas eu encontrei ele para assistir no YouTube. Ele, e por incrível que pareça, ele tá numa qualidade muito boa. Se vocês quiserem nunca terem, se nunca assistiram e quiserem assistir, tem no YouTube. Mas de qualquer maneira, eu agradeço quem escutou até aqui. De novo, se você é novo e não é inscrito ou não me segue, se inscreva, me siga para receber os novos episódios. Avalie o podcast para me ajudar a chegar em mais pessoas e, consequentemente, eu trago mais episódios, porque quanto mais gente ouvindo, mais episódios eu faço. Se você gostou muito do episódio, muito do podcast, tem o link do Apoia-se na descrição. Eu não falo muito dele aqui, mas o link está lá se você quiser dar um auxílio para que o podcast se mantenha vivo. Mas de qualquer maneira, só de escutarem, eu já fico feliz e agradeço. Até a próxima. Um bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, independente de quando estiver escutando. E um beijão para vocês.